Amém, glória a Deus, a paz do Senhor. Quero deixar mais uma mensagem para você nessa noite que Deus tocou no meu coração, que está em Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus anda sobre as águas. A palavra diz que logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse diante para o outro lado, enquanto despedidas a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Enquanto subiu para o barco, acalmou-se o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegou à terra de Genazaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, andaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos ele pudesse tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Amado, quando eu leio essa mensagem, essa passagem, eu vejo realmente que não tem como você servir a Deus e ter uma vida conturbada, ter uma vida só de fracasso, de derrota. Não. Quando nós servimos a Deus e temos um compromisso de servir a Ele de todo o nosso coração, Deus vai suprir as nossas necessidades. Hoje nós vimos algumas pessoas que realmente elas estão dentro de um ministério, mas não tem uma mudança espiritual na vida delas. Se você perguntar para mim agora: pastor, por quê? Pedro, quando conheceu o que era Jesus que andava sobre as águas, qual foi o desejo do coração de Pedro? Foi ir até o Senhor, não é isso? Ele andou sobre as águas, porque Pedro ele estava focando em Jesus. E quando ele estava focando em Jesus, a palavra não diz que Pedro não andou sobre as águas. Agora Pedro, chega um momento na vida de Pedro, que Pedro agora tira o foco de Deus e começa a olhar para as ondas, ou o vento, porque diz que o vento e as ondas era grande, era ao contrário, e Pedro começa a afundar. Mas Jesus pega pela sua mão, ergue Pedro. Agora Pedro ele reconhece realmente que o verdadeiro Jesus estava ali com eles. Nós precisamos de todas as formas, de todas as maneiras da nossa vida cristã, nunca tirar o foco e a visão de Jesus. Por isso que tem pessoas hoje dentro da igreja, mas elas focam Jesus, mas também focam as coisas mundanas. E a vida desta pessoa, a vida cotidiana desta pessoa, é aquilo, não sai daquilo, entrando e saindo, e ela é a mesma coisa. Porque você não quer ter uma mudança radical na sua vida. Você quer focar Jesus, mas também você quer focar as coisas do mundo, porque as coisas do mundo lhe atraem. E você não pode só servir a Jesus, porque você acha que você servindo só a Jesus, você não pode ter parte
com as coisas do mundo. Eu quero dizer para você nessa noite, se você está assim, você não vai herdar o reino de Deus. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. É sério o negócio. Quando nós aceitamos nosso Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, nós precisamos aceitar Jesus, mas também nós precisamos de renunciar das nossas vidas o pecado, aquilo que nos leva à perdição. Então Pedro foi usado, seja usado como Pedro, porque Pedro, quando percebe, eu repito mais uma vez, ele conhece que é Jesus, ele grita: Senhor, se és tu, manda aí até ti andando sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro andou. Talvez você diga para mim: pastor, mas eu sirvo a Deus, eu tenho muita fé em Deus, eu creio em Jesus, eu procuro fazer de todas as formas as coisas corretas, com aquilo que condiz com a palavra, mas as coisas sempre, de vez em quando, elas não são boas para mim. Eu digo para você que o reino de Deus, nós passamos por algum processo na nossa vida. E muitas vezes você está passando por um processo de uma prova. Não é que você está servindo a Deus corretamente, como diz a palavra do Senhor, fazendo tudo certinho, que você vai ter uma vida que você nunca vai passar por luta, por adversidade. Vai ter hora que o vento é o contrário na tua vida, vai ter hora que parece que o barco vai afundar, mas você nunca perca o foco e a visão que Jesus, ele é o dono da sua vida, ele é o dono da minha vida. Nós precisamos de passar a confiar mais em Jesus. E hoje nós vimos, querido, realmente o cristianismo, o evangelho de Deus na terra sendo contaminado pelo pecado, porque as pessoas, você vê muitas pessoas hoje, e como é tão triste isso, você passa por uma pessoa, ou vê a pessoa em um Facebook, no Instagram, ou na rua, em algum lugar, pessoa que você viu que lá atrás essas pessoas serviam a Deus, tão beleza, era tão gostoso você ver as pessoas, muitos louvavam, outros pregavam, outros exercia uma função que Deus deu para ele, ou seja, um dom que Deus deu para ele, mas ele focou mais as coisas mundanas do que Jesus. E quando você tira o foco e a visão de Deus, o Espírito Santo que habita em mim, você já não tem mais essa legalidade de trabalhar na nossa vida, porque nós rejeitamos a presença do Espírito Santo, o mover de Deus sobre as nossas vidas, porque o mundo está nos atraindo. Hoje o mundo está entrando dentro das igrejas. Hoje o pecado, ela está dentro das igrejas. E são pessoas de dentro da igreja sendo chamadas pelo mundo para ir para o mundo. Que deveria ser o contrário, deveria ser as pessoas da igreja, atrair as pessoas do mundo para a igreja. Mas pastor, e por que acontece isso hoje? Porque realmente as pessoas estão dentro da igreja, mas não focaram Jesus como deviam na sua vida. Elas esqueceram, elas perderam a credibilidade em Jesus. Elas não têm mais a essência da adoração sobre a sua vida. E eu costumo dizer, querido, que quando nós ferimos o Espírito Santo com o nosso pecado, com a consciência da carne, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Mas Deus, ele está procurando uma geração de adorador. Ele procura ainda nesta terra, o Brasil, o mundo, o homem e a mulher que tenha compromisso com ele. Você não pode estar passando por uma vida, servindo a Deus, uma vida que vem turbulência na sua vida e você querer desistir por isso. Você tem que sempre focar Jesus. E quando você foca Jesus na sua vida, você é mais do que vencedor. Então talvez você esteja passando por um processo que você está dizendo: meu barco está a pique, pastor, parece que eu vou afundar. Mas você está focando em Jesus, se você está focando em Deus, se você está dando credibilidade que Deus ele pode mudar a história da tua vida, você está passando por um processo difícil que muitas pessoas às vezes vão olhar para você e dizer: mas não é da igreja, não serve a Deus, e por que está passando por isso? Você está sendo aprovado por Deus. Você vai ser
mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas nunca tire o foco e a visão de Deus. E eu quero dizer nessa noite para você, eu não sei o tamanho do gigante que tem se levantado na tua vida. Eu não sei o tamanho das ondas que tem se levantado contra a sua vida. Uma coisa eu digo para você, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. E Ele quer ver você, em nome do Senhor, como uma pessoa bem-sucedida na caminhada cristã. O pecado está à porta, ele bate. Diga não para o pecado, diga sim para Jesus. Diga não para com consciência e sim para Jesus. Diga não para aquele amigo que quer te levar para o pecado e diga sim para aquela pessoa que quer levar você para os caminhos do Senhor Jesus. Eu precisei de aceitar Jesus, mas eu precisei de um renovo espiritual. E aí eu tive que renunciar todo o pecado que eu vi que ia me levar à destruição. Porque hoje é o seguinte, você conhece a verdade, mas você brinca com a verdade. E quando você conhece a palavra de Deus e brinca com a verdade, com a palavra de Deus, você corre risco. Isso é perigoso, porque você conhece a verdade. Agora eu estou dizendo para você nessa noite que Jesus, Ele quer mudar a história da tua vida. E eu quero nessa noite deixar essa palavra para você. E quero dizer para você nessa noite que Jesus te ama. Por que você largou os caminhos, Senhor? Porque você foi levada por pessoas que te tirou da igreja para te colocar no mundo. Hoje a moça, ela está na igreja, ela não procura mais um casamento com um membro de uma igreja, um jovem de uma igreja. Não estou dizendo que todo mundo que está na igreja é santo, é perfeito, mas você tem que buscar assim, o jugo conjugal com pessoas que sejam da mesma trilha que você segue. Você não pode estar dentro de uma igreja e querer uma pessoa do mundo para a tua vida, porque você vai pagar um preço caríssimo por isso. E a Bíblia diz, se você quer estar na igreja, ou ter uma amizade, ou um casamento com uma pessoa do mundo, sofra, não largue dele, porque Deus não é culpado disso, o culpado é você. Então, quando nós focamos Jesus na nossa vida, nós vamos, às vezes, passar por processos difíceis na nossa vida, mas nós vamos suportar todas elas, porque o meu foco, a minha visão é Deus. Eu já passei por um momento escasso na minha vida. Eu já passei por um momento difícil na minha vida. Pastor, o Senhor venceu todo eles? Sim, venci todos eles para a honra e glória do Senhor. Porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio eu vou dizer, às injúrias, deformações, eu nunca tirei o foco e a visão de Jesus. Eu deixo essa palavra para você nessa noite, em nome do Senhor. Vou ali ligar o celular, talvez na hora de eu ir, vá aparecer eu, tá bom? Porque minha esposa, ela vai trazer uma mensagem daqui a pouco, ela está se arrumando, tomando banho, e ela vai trazer uma mensagem, eu tenho que ir até o celular para te ligar. Mas eu quero dizer que Jesus te ama, que Deus abençoe você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.